Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje trago passo a passo desse lindo suplá de crochê. Dei o nome a ele de suplá amorato. Confeccionei esse aqui, olha, um pouco maior. Eu vou medir ele para que vocês possam ver com quantos centímetros ele ficou. Então, esse aqui, olha, ficou com 42 centímetros, olha. Eu confeccionei um também menor, aí eu vou dar dica para vocês de como fazer ele menor. Aqui, olha, esse foi o menor, coloquei uma carreira a menos. Também vou medir aqui para que vocês possam ver. Esse aqui, olha, ele ficou com 38 centímetros. Então, quem quiser fazer menor, vai trabalhar uma carreira a menos aqui, olha, de bloquinhos. Nesse aqui, eu confeccionei 2 carreiras de bloquinhos e depois comecei o bico de acabamento. Então, para fazer ele um pouquinho menor, é só fazer somente essa carreira aqui de bloquinhos. Não repete a próxima carreira. Fez essa carreira e já começa o bico de acabamento. Aí, ele fica um pouco menor. Agora, eu vou pesar eles. Então, aqui, olha, primeiro eu vou pesar esse com detalhes em amarelo, que tem uma carreira a menos. Ele tá, olha, com 118 gramas. E agora eu vou pesar o com detalhes vermelho. Esse já ficou com 143 gramas. Então, agora, olha, eu vou iniciar a videoaula com vocês. Mas antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho também, para você receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Agora, vamos iniciar? Para iniciar o suplá, eu vou começar fazendo um anel mágico, mas quem quiser pode iniciar fazendo correntinhas. É só fazer 6 correntinhas, volta na primeira e fecha com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, eu vou fazer o anel mágico. Feito aqui o meu anel mágico, eu tenho uma correntinha. Então, eu vou fazer mais 2 para ficar com 3 na altura do ponto alto. Eu vou laçar, voltar aqui, olha, dentro do anel e vou fazer um ponto alto. Então, aqui contando com as correntinhas, olha, eu já tenho 2 pontos altos. Volto aqui e trabalho outro ponto alto, olha, fiquei com 3. E eu vou seguir fazendo pontos altos aqui dentro do anel, até ficar num total de 20 pontos altos. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou adiantar os meus e já volto. Então, aqui, olha, já trabalhei os 20 pontos altos. Eu venho aqui, olha, e puxo aqui esse fio para fechar aqui o anel. Fechei aqui o anel, eu venho aqui nas correntinhas iniciais. Aqui eu vou contar 1, 2, e aqui, olha, na terceira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa primeira carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. Então, aqui eu subi 4 correntinhas. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto de base, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, no meu próximo ponto de base, um ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Então, aqui eu trabalhei o ponto alto, faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto de base, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu trabalhei toda a minha volta, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Cheguei aqui ao final, trabalhei o ponto alto, faço uma correntinha. Eu venho aqui nas minhas correntinhas iniciais e conto 1, 2, e aqui na terceira, eu finalizo com ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5.
3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e 2 correntinhas é de separação. Eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no meu próximo ponto de base, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto com 2 correntinhas de separação. Então, eu trabalhei o ponto alto, faço 2 correntinhas, venho aqui no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei, olha, toda a minha volta, ponto alto sobre ponto alto com 2 correntinhas de separação. Tenho aqui também 20 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Aqui ao final, trabalhei o ponto alto, fiz as 2 correntinhas. Eu venho aqui nessas correntinhas iniciais e vou contar 1, 2. Aqui na terceira, eu vou finalizar, olha, com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e fazer o arremate, porque a minha próxima carreira, eu vou fazer ela com fio verde. Vou cortar o meu fio e fazer o arremate, aí eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já fiz o meu arremate, amarrei o meu fio em qualquer uma dessas alcinhas de 2 correntinhas. Então, aqui, olha, eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui, olha, nesse mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui, olha, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, olha. Trabalhei 3 pontos altos no espacinho de 2 correntinhas. Faço uma correntinha de separação. No meu próximo, olha, espacinho de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Trabalhei aqui os 3 pontos altos, faço uma correntinha e já venho aqui, ó, pro próximo espacinho de 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei toda a minha volta com pontos altos, 3 pontos altos nos espacinhos de 2 correntinhas e uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. E eu fiquei aqui num total de 60 pontos altos. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Trabalhei aqui a minha correntinha, eu venho aqui nessas correntinhas iniciais, olha, e aqui na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e fazer o arremate, porque a minha próxima carreira, eu vou fazer ela com fio de outra cor. Então, aqui, olha, com o meu fio já amarrado... Aqui eu vou fazer as 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, porque 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação. Vou laçar, vou pular aqui, olha, um ponto de base. Eu tô naqueles grupinhos de 3 pontos altos, olha, eu trabalhei aqui no primeiro. Então, vou pular, olha, o meu próximo ponto, vou vir aqui, ó, no terceiro ponto de base. E aqui eu vou fazer um ponto alto, olha. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular, olha, esse espacinho de correntinhas, vou vir aqui no grupinho de 3 pontos altos, vem aqui no primeiro, olha. E aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, venho aqui no próximo e trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular esse espacinho de correntinha, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei, olha, toda a minha volta, da forma que eu expliquei para vocês. Eu tenho aqui um total de 40 pontos altos separado por uma correntinha. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Aqui eu trabalhei o ponto alto, fiz uma correntinha. Eu venho aqui, olha, nas correntinhas iniciais. Aqui eu vou contar 1, 2
E aqui na terceira, eu vou finalizar, olha, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 correntinhas cada vez de um ponto alto, 2 correntinhas é de separação. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto de base, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Olha, 1, 2 correntinhas. Laço, vem aqui no próximo, olha, ponto de base e faço um ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto, porém com 2 correntinhas de separação, por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha volta, ponto alto sobre ponto alto com 2 correntinhas de separação. Aqui ao final, olha, eu trabalhei o ponto alto, fiz as 2 correntinhas, eu venho aqui, olha, nessas correntinhas iniciais. Vou contar 1, 2, e na terceira, eu vou finalizar, olha, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. A próxima carreira vai ser repetição dessa carreira aqui também, olha. Eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou fazer 2 correntinhas de separação. Então, aqui eu subi 5 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, olha, em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto, olha. A mesma coisa que eu trabalhei aqui, eu vou repetir agora nessa carreira. 2 correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha volta, olha. Ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Foi repetição dessa carreira anterior. Eu finalizei aqui, olha, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu puxei o meu fio para trás, depois eu faço o arremate. Agora, eu vou iniciar com vocês a próxima carreira, olha, e ele tá ficando bem retinho. E a próxima carreira, eu vou voltar a trabalhar com o fio verde. Então, aqui, olha, eu já fiz a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, olha, em qualquer um dos pontos de base. Vim aqui em cima do ponto alto. E aqui eu vou fazer, olha, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto de base, olha, e aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Vou trabalhar alcinhas de 3 correntinhas por toda a volta. Quando chegar aqui ao final, vou finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio, fazer o arremate, porque aí eu vou voltar a trabalhar novamente com o fio vermelho. Eu vou adiantar toda essa volta. Quando eu for iniciar a próxima carreira, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha volta fazendo alcinhas de 3 correntinhas. Eu fiquei no total de 30 alcinhas. Finalizei aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Puxei o meu fio aqui para trás. Eu ainda não fiz o arremate, mas na próxima carreira eu volto com o meu arremate finalizado. Então, aqui, olha, eu já amarrei o meu fio nessa alcinha aqui. Por quê? Quem quiser trabalhar com fio da mesma cor, é só caminhar aqui para dentro da alcinha com um ponto baixíssimo e iniciar a próxima carreira agora comigo, olha. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, voltar ainda nesse mesmo espacinho, olha, na mesma alcinha, e vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui, olha, dentro dessa alcinha, eu trabalhei um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, eu não faço correntinha de separação, venho aqui para a próxima alcinha, olha, e aqui eu faço um ponto baixo.
Já laço, vem aqui na próxima alcinha. Aqui na próxima alcinha, eu vou trabalhar o leque. 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Olha, trabalhei então aqui um leque nessa alcinha. Meu leque vai ser sempre 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Não faço correntinha, já venho aqui para a próxima alcinha, um ponto baixo, já laço, e aqui na próxima alcinha eu vou fazer o leque, que é 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha volta, olha, fazendo os leques de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, e eu fiquei no total de 20 leques. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Trabalhei o ponto baixo, eu venho aqui, olha, nessas correntinhas iniciais, aqui na minha terceira, olha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, olha, no meio aqui do leque, olha, e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó, as 3 correntinhas é o meu ponto alto, e as próximas 3 correntinhas aqui é de separação. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou pular, olha, um ponto de base, vou vir no próximo, olha. Eu coloquei o ponto baixo aqui no meio do leque, aí aqui eu tenho 3 pontos altos. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo, aqui eu faço um ponto alto. Fiz o ponto alto aqui, eu já vou laçar, vou vir aqui nesse próximo leque. Vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, olha. Trabalhei o ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no meio, olha, do leque, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo no meio do leque, faço 3 correntinhas, laço, venho aqui, olha, nesses pontos altos aqui do leque, pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. Trabalhei o ponto alto, eu vou laçar, vou vir aqui no próximo leque, olha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. Trabalhei o ponto alto, vou fazer 3 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no meio do leque, olha, e vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei, olha, toda a minha volta, da forma que eu expliquei para vocês. Formou essas alcinhas, olha, de correntinhas. É onde a gente vai trabalhar dentro dessas alcinhas na próxima carreira. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui o ponto alto, eu vou vir aqui nessas correntinhas iniciais, vou contar 1, 2, e aqui na terceira, aqui eu vou finalizar, olha, com um ponto baixíssimo. Aqui, fiquei com ponto alto e aqui com ponto alto, olha, igual eu vinha trabalhando aqui. Porém, aqui foi as correntinhas iniciais. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Vou caminhar aqui, olha, pro espacinho de correntinhas com ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu próximo espacinho, olha, de 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Trabalhei aqui os 3 pontos altos, faço uma correntinha, no meu próximo espacinho, olha, de 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos.
uma correntinha. Então, olha, em cada alcinha de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos e entre esses grupinhos, eu vou colocar uma correntinha de separação. Eu vou fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Já trabalhei toda a minha volta, olha, fazendo grupinhos de 3 pontos altos e uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. E eu fiquei num total de 40 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Trabalhei aqui o grupinho, fiz uma correntinha, eu venho aqui nessas correntinhas iniciais, aqui na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base com ponto baixíssimo, no meu próximo ponto de base com ponto baixíssimo. Eu preciso de chegar aqui no espacinho de correntinha. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Trabalhei, então, olha, contando com essas correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou repetir essa carreira aqui agora, olha. Vou trabalhar 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, no espacinho de correntinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Olha, uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos e entre um grupinho e outro é uma correntinha de separação. Vou dar uma adiantada, quando chegar ao final, eu volto com vocês. Aqui eu já adiantei, olha, toda a minha volta, grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha, e eu fiquei no total de 40 grupinhos. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei os 3 pontos altos, fiz uma correntinha, eu venho aqui nessas correntinhas iniciais, aqui na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o meu fio, fazer o arremate, porque eu vou voltar a trabalhar novamente com o fio cru. Vou cortar o meu fio e fazer o arremate, aí eu volto com vocês na próxima carreira. Então, aqui, olha, eu já fiz o arremate e amarrei o meu fio em qualquer uma dessas alcinhas de uma correntinha. Aqui, eu já vou fazer, olha, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e 4 correntinhas é de separação. Eu vou laçar, vou voltar aqui, ó, nesse mesmo espacinho que eu subi as correntinhas. E aqui, eu vou fazer, olha, um ponto alto. Aqui, eu formei, olha, um Vzinho. Sem fazer correntinha de separação, eu vou laçar, vou vir aqui pro meu próximo espacinho de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas, vou laçar, voltar aqui no mesmo espacinho e aqui eu vou fazer, olha, um ponto alto. Formei outro Vzinho. Laço no meu próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto, 4 correntinhas, laço, volta aqui no mesmo espacinho, um ponto alto. Formei, olha, outro Vzinho. Eu vou seguir fazendo Vzinhos em cada espacinho de uma correntinha, por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei, olha, toda a minha volta. Trabalhei Vzinhos e eu fiquei no total de 40 Vzinhos. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Trabalhei aqui meu último Vzinho, eu venho aqui nas correntinhas iniciais e conto 1, 2, aqui na terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Eu já vou caminhar aqui, olha, para dentro desse Vzinho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui, olha, dentro do Vzinho, e aqui eu vou colocar mais 9 pontos altos. Então, contando com as correntinhas, eu vou ficar com 10 pontos altos. Olha, eu tenho 1, 2, e eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos, até ficar com 10 pontos altos. Pode puxar um pouquinho assim, olha, para caber os 10 pontos altos aqui dentro do Vzinho.
Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, olha. Então, aqui no meio do Vzinho, eu trabalhei 10 pontos altos. Eu não faço correntinha de separação. Eu já vim aqui no meio, olha, do próximo Vzinho, e aqui eu faço um ponto baixo. Trabalhei aqui o ponto baixo, eu já laço e já venho aqui, olha, pro próximo Vzinho. E aqui eu também faço 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode puxar um pouquinho assim, olha, para caber todos os pontos aqui dentro. 10. Então, olha, 2, 4, 6, 8, 10. Trabalhei os 10 pontos altos aqui, olha, no meio do Vzinho, eu já venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Aí, eu já laço e já venho aqui pro próximo Vzinho, e aqui eu trabalho os 10 pontos altos, olha. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui ao final, vou finalizar aqui, olha, aonde eu tenho as 3 correntinhas iniciais, na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui pode cortar o fio e fazer o arremate. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a minha volta, olha que lindo que ele tá ficando. E agora, eu vou trabalhar aqueles detalhes de correntinhas, olha, aqui nos pontos altos. Eu vou trabalhar com o fio verde, olha, o mesmo que eu trabalhei essas carreiras aqui. E quem quiser colocar aqui nessas carreiras, em vez do verde, o dourado, vai ficar também maravilhoso. Então, aqui, olha, vamos iniciar. Eu vou vir aqui em qualquer um desses pontos altos. Vou vir aqui, olha, eu vou passar por entre essas alcinhas do ponto alto. Meu fio verde vai ficar aqui atrás. Eu vou buscar, olha, esse fio aqui pra frente. Esse pedacinho aqui eu vou deixar para depois eu fazer o arremate. Então, eu busquei, olha, eu já vim aqui no meu próximo ponto de base, passo aqui, olha, passo essa laçadinha aqui por dentro dessa alcinha. Aí, aqui, olha, eu já tenho uma alcinha, tá vendo, olha? Então, já vim aqui no próximo ponto, olha, busco essa laçadinha e passo aqui dentro, olha, vai formando as correntinhas. Venho no próximo ponto, busco a laçadinha aqui atrás, passo aqui dentro dessa alcinha, olha. No próximo ponto, busquei aqui esse fio, passo aqui, olha, por dentro, formei a correntinha. Então, eu vou seguir fazendo assim, olha, em cada ponto alto, olha. Eu vou trabalhando as correntinhas. Aqui é meu último ponto, olha, eu venho aqui, passo aqui, formei minha correntinha. Aqui eu tenho ponto baixo, aí eu venho aqui nesse espacinho antes do ponto baixo, olha, faço aqui a minha correntinha, aí eu já venho aqui, olha, pros pontos altos do próximo aqui, olha, e começo a trabalhar novamente, a mesma coisa, olha. Vou fazer esse detalhe de correntinhas, e eu vou assim, olha, por toda a volta, fazendo essas correntinhas, olha. Eu vou adiantar, quando chegar aqui para finalizar, eu volto para mostrar para vocês como eu finalizo. Então, aqui, olha, eu já trabalhei todo o detalhe em correntinhas, agora eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Vou passar aqui dentro dessa alcinha, vou buscar, olha, fiz o meu detalhe de correntinhas. Aqui eu já cortei o meu fio. Aí, eu puxo aqui esse fio, olha. Agora, eu venho com uma agulha de tapeçaria. Olha, eu venho aqui nessas alcinhas iniciais, vou passar aqui, olha. Passei aqui. Aí, eu venho aqui, olha, nessa, insiro a minha agulha aqui, olha. Olha como fica certinho aqui, olha, a finalização da minha correntinha. Aqui, olha, esses 2 fios vão estar aqui para trás. Aqui eu dou nozinhos nesses fios, olha. Venho aqui e dou um nozinho.
Olha, dei esse nozinho, aí eu pego, volto aqui, olha, e vou passando aqui, olha, por entre essas alcinhas para poder fazer o arremate, olha. Vou passando assim, olha. Olha. Aí eu corto o meu fio e pingo um pinguinho de cola aqui na pontinha onde que eu cortei, olha. E aqui desse lado é a mesma coisa. Aí vai estar pronto o nosso suplá. Então, aqui o suplá está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido esse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula.